Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Petland a cada dia melhor. Agora nós estamos com o centro cirúrgico, é isso? Isso, o centro cirúrgico inaugurou já faz acho que umas 2 semanas, né, aproximadamente, e a gente está fazendo bastante castrações aí de início, né, e o que aparecer a gente precisar de procedimento cirúrgico, agora a gente tem as instalações para isso. E hoje qual que é o tema que nós vamos falar, doutora? Nós vamos relatar alguns problemas respiratórios devido ao tempo frio, né, que pode acometer tanto o gato como o cão. Meu Deus do céu, depois que eu comecei a ter cachorro, né, e comecei a vir aqui com a doutora, é a mesma coisa, tudo ser humano tem, os cachorros têm. Tudo praticamente. Todas as doenças, a maioria das doenças que nós, seres humanos, podemos ter, eles também podem, né? Tem algumas coisas diferentes, tem doenças que eles têm que nós não temos e vice-versa, mas a maioria é bem parecido. E problema respiratório? O animal, ele nasce com ele ou é dependente da situação que ele vive? Como que é? Então, tem algum animal que pode ser predisposto e pode ter nascido com algum problema respiratório, né? Com maior predisposição a desenvolver isso logo jovem, né? Que são problemas como bronquite e asma, principalmente, e rinite, tá? Que eles têm. Conforme vai passando o tempo, eles podem ter as crises. Por exemplo, um cão mais velho é mais difícil. Se ele tivesse um problema respiratório, ele já apresentaria isso desde jovem, né? A maioria deles, pelo menos, apresentam com uma certa idade aí jovem, tá? Só que na época do frio isso piora. Lógico que alguns problemas respiratórios não têm idade para acontecer, né? Por exemplo, uma pneumonia, né? Ele pode contrair uma bactéria, um fungo ou um vírus que cause uma pneumonia. Mas, por exemplo, bronquite, asma e rinite, né? Tem a ver com predisposição mesmo, né? Que nem eu, por exemplo, eu tenho rinite, sempre tive rinite, mas tem o meu pai, por exemplo, que ele nunca teve, né? Então eu apresento isso desde criança. E lógico que cada paciente é um paciente, tem uns que apresentam de uma forma mais branda, outras de uma forma mais severa, e aí precisa, nessa época de frio, de uma assistência veterinária, né? Esse mês eu já atendi pelo menos 4 ou 5 animais, entre gato e cães, com problemas respiratórios, né? Bronquite, rinite menos, mas mais bronquite, tanto cão quanto gato. Gente do céu, eu também, eu sempre tive bronquite, graças a Deus agora eu estou super bem, mas meu pai e minha mãe nunca teve e eu sempre tive, né? E outro dia, olha eu aqui, né? O Matheus falou assim, a doutora mandou eu ficar dentro, na hora que eu for tomar banho, ficar dentro com o Tobias no banheiro, porque ele tá meio com o narizinho. Conta aí pra gente. Ele relatou para mim que ele estava tossindo um pouco, meio que engasgado, não sabia dizer se o Tobias tinha comido alguma coisa ou inalado alguma coisa. Nessa época do ano, é bem importante, assim como a gente, umidificar o ar, né? Nós temos aqueles aparelhos, às vezes, não é toda casa que tem, mas alguém tem, e a gente pode ligar para aumentar a umidade do ar. E isso evita que resseque as vias aéreas, causando rinite, pode evoluir aí talvez para uma bronquite. Então, no caso do Tobias, eu falei, Matheus, toda vez que vocês forem tomar banho, coloca ele lá no banheiro com vocês. Porque ele vai inalar aquele vapor de água, e aí acaba umidificando as vias aéreas, evita aí que tenha um ressecamento e possa desenvolver uma tosse, espirro, e até mesmo desenvolver, né, uma bronquite. Então é importante, se você tem um gato ou um cachorro, geralmente eles gostam de acompanhar a gente tomando banho, a maioria deles, e aí coloca ele lá com você tomando banho, fecha a porta, deixa ele respirar aquele vaporzinho para dar uma umidificada. E se você tiver um umidificador de ar, pode deixar ligado, né? Assim como para a gente acaba fazendo bem para eles também. Doutora, e tem alguma prevenção? Na verdade, tem a prevenção. Antes de entrar nessas épocas do ano, sempre deixar a casa muito limpa. É importante por conta de pó, né, dos ácaros que podem atacar a rinite e também pode predispor a atacar um quadro de bronquite. Evitar também passear quando tiver muito frio com ele, porque o frio acaba ressecando também e entra muito ar gelado nas vias aéreas. E deixar
o paciente sempre limpo, a casa sempre limpa. Falar isso do banheiro, que eu falei, parece bobagem, mas sempre deixar ele tomando banho ali com vocês, ou o umidificador ligado, né? São essas prevenções, na verdade. E sempre ficar de olho. Começou a tossir, sentir falta de ar, respirar muito ofegante, mas principalmente a tosse, no caso da bronquite, eles tossem bastante e sentem falta de ar. A linguinha roxa, percebeu alguma coisa assim, também é importante trazer, porque às vezes diminui o oxigênio circulante no sangue. No caso dos gatos, os gatos, eles tossem também bastante. Às vezes eles tossem tanto que eles vomitam uma espuma, e muito gato que tem problema respiratório, às vezes respira com a boca aberta. E isso é bem importante a observação. Vamos prestar atenção, se o gato ficar muito com a boca aberta... Não, é perigoso, tá? Você precisa correr com ele para o veterinário no caso desse sintoma. Respirou de boca aberta, tem gente que até brinca, né? Nossa, ele está parecendo um cachorro, porque o cachorro que geralmente respira com a boca aberta. Mas o gato, se ele fizer isso, é um sinal de alerta. Você precisa com ele no veterinário. Gente, a hora que ela estava falando assim, que a gente tem que conservar a casa em ordem, não sei o quê... Eu estava aqui pensando, mas quem que solta pelo lá é o Tobias. Quem faz coisa no lugar errado é o Tobias. Então é eles que sujam. Mas querendo ou não, é verdade, né? Mas aí, por exemplo, se solta muito pelo no cão, se o Tobias fosse um paciente que tem uma predisposição a desenvolver a bronquite ou já tem um quadro, aí o pó talvez piore toda a situação, o ar seco também. Então, sempre manter ali com aspirador de pó para tirar mesmo os ácaros do ambiente, tentar ter o menos possível de coisas estofadas, embora seja difícil. Tapete, sofá, cortina, é difícil, né? Não dá pra gente deixar a nossa casa sem nada, mas tentar ter uma manutenção nessa parte. No paciente que tem problema respiratório é importante, assim como é para nós. E para terminar, assim, agasalhar o animal, né? Nós estamos falando de frio. Tem alguma coisa a ver, o cachorro que tem pelo, com aquele que não tem pelo, ou não precisa nada disso? Assim, tem cães, a temperatura corpórea do cão e do gato é maior que a do ser humano. Então, assim, teoricamente, eles não sentem o mesmo frio que nós. É lógico que varia de paciente para paciente. Eu tenho um cão que, no frio, ele dorme no chão, mesmo eu colocando ele na cama, ele dorme no chão. Porque ele sente mais calor do que a Belinha, por exemplo. A Bela, ela é muito pequenininha, muito magrinha, então, às vezes, até de roupa ela treme, né? E você vê que é frio mesmo. Então varia muito. Lógico que no frio, se ele estiver tremendo, você coloca uma roupinha nele ou coloca um cobertor em cima, deixa dormir na cama, essas coisas todas. Ou, basicamente, o paciente dormindo num lugar coberto. Por exemplo, meu cachorro é muito grande, não tem como ele dormir comigo na cama. Mas num lugar... Não dorme? Eu vou até contar um segredo aqui. Adoro, Tobias, brinco muito. Na minha cama, nem pensar. E aí, às vezes, o Matheus está na minha cama, muito difícil, mas se ele está na minha cama, ele chama o Tobias, eu falei, nem pense em pôr ele na minha cama. Porque se for uma vez, vai... Vai, acostuma mesmo, isso. E aí, no caso do cão grande, que não dá pra gente colocar dentro de casa, que ele fique num lugar coberto, pelo menos, não fique no sereno, né? Mas que fique num lugar que seja fechado, que não tenha tanta corrente de vento, ele não vai ficar... Ele pode até ter um pouco de frio, mas ele não vai passar frio, né? Porque eles, na natureza, imagina, eles são descendentes, no caso dos cães, são descendentes dos lobos, né? E os gatos dos grandes felinos. Então, assim, na natureza, nessa época de frio, eles se viram. Eles dormem ou em grupo, ou eles dormem todo viradinho, parecendo um casulo, né? Então, eles têm essa própria... A parte fisiológica deles funcionam para isso, tá? Então, não se preocupe. Eu não tenho onde deixar meu cachorro. Mas, contanto que ele fique num lugar... coberto e que tem um tapete, uma cobertinha para ele, já é o suficiente. Ou ele fica embaixo da cama. Tem uns que ficam embaixo de uma churrasqueirinha, mesmo sem estar acesa, é bem legal. Aí colocam umas almofadas, dorme lá, tudo junto, é legal. E para terminar, doutora, eu estou recebendo muita ligação, né, de pessoas que moram, vizinhos de pessoas que acabam maltratando os animais.
Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa falando assim: Solange, minha filha está chorando aqui porque, olha, o meu vizinho está batendo muito no cachorro. E aí, como que as pessoas devem proceder numa situação dessa? De início é um pouco complicado, mas de preferência, ou tenta ligar para a polícia, né? Polícia também? Liga para a polícia, Polícia não, polícia a polícia militar. Embora eu não acredito que eles tenham algo para fazer nessa situação. Mas, de preferência, viu alguma coisa? Tenta filmar, fotografar, gravar. Tenta entrar com a parte da defesa dos animais na ordem dos advogados. A delegacia em si, em São Paulo, tem a Delegacia de Defesa dos Animais. Existe até um número, né, para você ligar, mas eu não sei se eles pegam essa região, né, o interior de São Paulo e tudo mais. Então, de preferência, tenta filmar alguma coisa ou tirar fotos. E maltratar não é só bater, né? Maltratar é não alimentar, é não hidratar, é deixar sujo o ambiente onde eles estão. Então, assim, não é só isso, ou deixar sozinha, ou deixar acorrentado, isso também são maus tratos. Então, tentar entrar em contato com a ordem dos advogados nessa parte de defesa dos animais. A polícia talvez seria secundária a isso. Acho que logo de primeira mão eles não iriam, né, até o local, mas talvez pela ordem dos advogados conseguiria ir lá e chamar, se fosse o caso, da força policial para auxiliar. O pessoal da PAJ, eu sei que eles fazem também o resgate, poderia contactar eles e explicar toda a situação, mostrar as provas que você tem também, e eles têm as providências deles. E o projeto Filhotes também age um pouco mais por detrás das câmeras aí, mas eles também agem nessa parte. Se for possível, a gente tenta ajudar de alguma forma nessa situação. E eu aqui, né, intrometida, já vou falar que quem é a responsável, a advogada responsável pela OB nessa parte é a irmã da nossa veterinária, Daia, né? É só qualquer coisa, se não conseguir falar no OB, liga aqui na Petlente, pede para falar com a doutora Daia, que é advogada, ela é responsável nessa parte aí pela OB. Ela é advogada, né? E pode estar ajudando em alguma coisa, esclarecendo o que deve Sim, fazer, né? Exatamente. Tentar orientar vocês da melhor forma possível. Tem a doutora Alessandra também, que é da comissão, e a doutora Patrícia. Isso. E aí, precisando de qualquer coisa nesse sentido, a gente vê o que nós podemos fazer, tá? Fica a dica aí para você, tá bom? Recebo várias ligações aí, ó. É esse caminho que a gente deve estar tomando. Onde fica a Petlente, para terminar? Fica na Rua General Isidoro, 491. Telefone? 3626-2797. A doutora tá esperta. Fica a dica aí para você.